nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou Maria, ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos, infundi, Senhor, em nossas almas a vossa graça, como vos pedimos, para que nós, que por anunciação do ano vivemos a saber o mistério de vossa encarnação, paixão e morte de cruz, cheguemos um dia à glória eterna dos céus, pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Caríssimo irmão e irmã, hoje, 1º de junho, celebramos a liturgia da segunda-feira da 9ª semana do tempo comum, porém, é memória de São Justino Mártir, por isso não é nomeado, apesar das leituras serem da semana. Quem foi Justino? Justino foi um filósofo na era pós-apostólica, ou seja, nos século que seguiu aos apóstolos. Por volta do ano 130, nós temos sua presença, e assim, estudando a filosofia, troca Sócrates, Platão, por Cristo. E, com isso, faz uma filosofia cristã. Enxerga a verdade no cristianismo, se torna cristão e morre pela mesma fé, percebendo que ali estava toda a verdade necessária. Que Ele interceda por nós, para que também nós cresçamos na verdade, como Ele. Entreguemos nossa vida a Deus. O Evangelho de São Marcos hoje nos diz: naquele tempo, Jesus começou a falar aos sumos sacerdotes, mestres da lei e anciãos, usando parábolas. Um homem plantou uma vinha, cercou-a, fez um lagar e construiu uma torre de guarda. Depois arrendou a vinha a alguns agricultores e viajou para longe. Na época da colheita, ele mandou um empregado aos agricultores para receber a sua parte dos frutos da vinha. Mas os agricultores pegaram no empregado, bateram nele e o mandaram de volta sem nada. Então o dono da vinha mandou de novo mais um empregado. Os agricultores bateram na cabeça dele e o insultaram. Então o dono mandou ainda mais outro e eles o mataram. Trataram da mesma maneira muitos outros, batendo em uns e matando outros. Estava ali ainda alguém, seu filho querido. Por último ele mandou o filho até os agricultores, pensando: eles respeitarão meu filho. Mas aqueles agricultores disseram uns aos outros: esse é o herdeiro, vamos matá-lo, a herança será nossa. Então agarraram o filho, o mataram e o jogaram fora da vinha. Que fará o dono da vinha? Ele virá, destruirá os agricultores e entregará a vinha a outros. Por acaso não lestes na Escritura: a pedras que os construtores deixaram de lado tornou-se a pedra mais importante? Isso foi feito pelo Senhor e admirável aos nossos olhos. Então os chefes dos judeus procuraram prender Jesus, pois compreenderam que havia contado a parábola para eles. Porém ficaram com medo da multidão e por isso deixaram Jesus e foram-se embora. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caríssimo irmão e irmã, o que podemos pegar desta parábola para nós? A parábola da vinha e dos vinhateiros. Ora, sabemos que fala do povo de Israel, que fala dos sumos sacerdotes, dos anciãos, dos fariseus. Mas agora nos coloquemos no lugar.
Esta parábola poderia ser Jesus recontando para nós. Como assim, Padre? Ora, desta mesma forma que contou para eles. Tenhamos em conta, se os vinhateiros, ou melhor, os representantes do dono da vinha, eram os profetas, eram os santos, também nós podemos fazer o mesmo. O Senhor nos deu uma vinha. Nós somos o templo onde Deus deve habitar. Dela devíamos cuidar. Porém, tomamos posse como se fosse nossa, a vida. E o que fazemos? O Senhor tantas vezes nos dá a oportunidade de dar-lhe o fruto na hora devida. Porém, talvez estejamos fazendo o mesmo que os fariseus, os sacerdotes, saduceus. Fazendo o quê? Não acolhendo aqueles que o Senhor envia para colher os frutos. Não entregando os frutos a Deus, que é o dono de nossa vida, que é quem nos deu a vida. Tenhamos isso em conta, irmão e irmã. Estamos assim. Temos agido dessa forma, a ponto de que, achando que a vinha nos pertence, matamos todas as formas que o Senhor nos envia, a sua palavra, a sua presença em nossas vidas. Não as pessoas fisicamente, mas tiramos do nosso coração. Ora, basta olhar que a própria humanidade, talvez em algum momento, nós, em algum sentido, fizemos o mesmo que se encontra na questão do filho. Ah, vou mandar o filho. Eles vão respeitar meu filho. Porém, o que acontece? Não respeitam, matam o herdeiro. E assim, também quantos hoje não pensam da mesma forma? Basta olhar a forma errada de ver a fé e a religião. Ah, não importa, isso daí Deus não leva em conta. Matamos ou matam Jesus, uma vez mais, achando que vão tomar posse da herança celestial, sendo que não irão. Por quê? Porque não vivem segundo a vontade do Filho de Deus. Porque não imitam, porque não seguem, porque não buscam a santidade que Ele pede. E eu e você, irmão, irmã, o que temos feito com a vida que o Senhor colocou sob nossa administração? Temos agido de forma correta, produzindo os frutos para Deus? Ou seguimos agindo que a vida é nossa e fazemos aquilo que nós bem entendemos e colhemos os frutos para nós mesmos? O Salmo 90, 91 nos diz: Vós sois meu Deus, no qual confio inteiramente. Realmente, confiamos inteiramente no Senhor, plenamente nele, e por isso agimos segundo aquilo que Ele nos pede, sem temor, sem receio, sem medo. Por fim, a primeira leitura de São Pedro nos diz: Caríssimos, graça e paz vos sejam concedidas abundantemente, porque conheceis Deus e Jesus nosso Senhor. O seu divino poder nos deu tudo que contribui para a vida e para a piedade, mediante o conhecimento daquele que pela sua própria glória e virtude nos chamou. Por meio de tudo isso nos foram dadas as preciosas promessas, as maiores que há, a fim de que vos tornasseis participantes da natureza divina, depois de libertos da corrupção, da concupiscência do mundo. Por isso, dedicai todo o esforço em juntar à vossa fé a virtude, o conhecimento, o autodomínio, ao autodomínio, a perseverança, a piedade, o amor fraterno, e ao amor fraterno, a caridade. Ora, podemos tirar como fruto da leitura de hoje justamente aquilo que está do versículo 5 em diante. Devemos de nos dedicar o quê? Juntar a fé, a virtude. Não basta então que eu tenha fé. Eu tenho que ser uma pessoa virtuosa, que não busca os vícios, mas sim aquilo que me faz crescer enquanto ser humano. Junto à virtude, o conhecimento.
Poderíamos colocar a sabedoria. Uma coisa não pode andar sem a outra. Devo de buscar conhecer ao Senhor à medida das minhas possibilidades, das minhas capacidades. Ao conhecimento, ao autodomínio, tenho que dominar a mim mesmo, minhas paixões, minhas vontades, meu tempo. Ao autodomínio, a perseverança, ser persevero, ser severo consigo mesmo, cobrar, exigir de si mesmo, não com a dureza, mas como quem reconhece que necessita de transformação e assim se cobra. E ainda a perseverança, a piedade. A piedade é o quê? Viver piamente, viver a fé, o amor a Deus, a transformação de vida. A esta piedade, o amor fraterno, o amor entre irmãos. Como meditávamos ontem na Trindade, também nós temos algo que nos coloca comum, a humanidade, o ser homem. Então, o amor fraterno e, por fim, a caridade. A caridade de Cristo, que dá vida por Deus e pelos irmãos. Eu e você, irmão e irmã, temos nos esforçado nestes passos que indica São Pedro para crescer verdadeiramente na fé, de forma coerente para chegarmos aos céus. Peçamos à Santíssima Virgem Maria, nossa Mãe, que interceda por cada um de nós e nos ajude a cada vez mais vivermos tudo aquilo que o Senhor nos pede. E assim, crescendo no amor e na entrega dos frutos de nossa vida, Deus, possamos viver a santidade, dar os frutos que o Senhor pede e espera de cada um de nós, para um dia chegarmos à sua glória nos céus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para que sempre seja louvado. Por intercessão da Santíssima Virgem Maria, de todos os santos e anjos de Deus, desça sobre vós, vossas famílias, vosso trabalho e tudo que vos pertence, a bênção de Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um santo e abençoado dia a todos.